parei de ficar pensando no que eu não podia e comecei a enxergar só nas coisas que eu podia e tinha possibilidade de fazer. Eu nunca vi ele de cabeça baixa, nunca vi ele chorando, nada. Ítano Figueiredo é pioneiro no para-adestramento do Exército e participa de seletiva na Europa para Mundial em Aachen, na Alemanha. É um sonho que eu estou vivendo esse sonho. O gaúcho de Arroio Grande, que fez história em esteio, trocou o basto e os pelegos pela sela. E para entender como tudo isso aconteceu, nós fomos para o Rio de Janeiro conversar com ele e toda a equipe. A Confederação Brasileira de Hipismo, ela levanta alguns critérios para poder selecionar esses atletas, os para-atletas. Não sai daí porque esse episódio promete. Agora me conta, gostou do que a gente preparou? Já está inscrito aqui no canal? O programa Cavalos, você sabe, tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos, resultados. Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Unisul Gala, a nova rã da cota você encontra na rã Unisul Gala em Pelotas e Bagé. Então bora com a gente para mais um episódio. Dia de sol no Rio de Janeiro e o destino da maioria dos turistas é a praia. No nosso caso, não. A gente está na Vila Militar, no 2º Regimento de Cavalaria de Guardas Andrade Neves. E olha só que curioso, foi exatamente aqui que aconteceram as provas hípicas dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Então, eu estou aqui com o Coronel Renato, que é relator de hipismo da Comissão de Esportes do Exército e também diretor do adestramento. Antes de nós falarmos especificamente sobre o assunto que nos trouxe aqui, vamos fazer um exercício, voltar no tempo e resgatar essa relação, né, que existe entre o cavalo e o Exército Brasileiro. A cavalaria, em todo o mundo, né, sempre utilizou o cavalo como um instrumento de guerra, né? Então as guerras eram a cavalos. O nome cavalaria vem de um radical que chama Áquiva, que era combater em superioridade de posição. Então isso se manteve na cavalaria durante um tempo, né? O cavalo ele tinha esse objetivo e depois com o tempo, com a mecanização dos exércitos, tudo, o cavalo começou a tomar uma outra roupagem dentro do exército, né? Então eu cito algumas. Ele ainda é utilizado em operações militares, mas também ele é utilizado para desenvolver conteúdos atitudinais nas escolas de formação, manter a tradição, o cerimonial militar e também a parte desportiva. E aí, o que a gente tem hoje em termos de esporte? O que é trabalhado aqui no hipismo? Na Comissão de Desportos do Exército, eu como relator de hipismo, eu cuido de 4 modalidades, que é o hipismo completo, o salto, o adestramento e o polo. E de um tempo para cá, a gente também conheceu o para-adestramento. Modalidade que exigiu a adaptação de Nicarágua do Rincão. A gente gosta de falar que o cavalo que passou por tudo dentro do Exército, a gente fala que é o cavalo militar. E ela realmente é uma égua militar, porque ela, desde a sua iniciação, ela já foi uma égua de salto, ela já foi égua de hipismo completo, ela passou pelo colégio militar e ajudou um monte de criança a iniciar no hipismo, né? E de 2018 para cá, ela ficou comigo fazendo adestramento, né, durante todo esse período. E depois, para chegar para ela e falar assim, ó, agora a história mudou um pouquinho, né? Então, o que era perna, agora é o chicote. Quem também teve que se adaptar foi o sargento Ítano. Cadeirante desde 2012 e de 2018 atleta do Inclusão de Ouro, prova da raça crioula, hoje chamada de para-freio. Na época, Ítano competia com o auxílio de um cinturão preso ao basto. Foi o primeiro para-atleta na modalidade a se apresentar em esteio e impactou a todos com sua habilidade.
E isso a gente mostrou nas reportagens do programa Cavalos. Por conta das nossas próprias matérias de vocês, isso viralizou no Rio Grande do Sul, virou... muitas pessoas começaram a olhar, teve muita visibilidade por conta dessas matérias. E aí o pessoal, pô, aquele cara ali sempre nas pautas, sargento do Exército Brasileiro. Aí o pessoal, pô, aquele cara é militar e monta tão bem, como é que aquele cara... Quem sabe vamos tentar um projeto para colocar ele no paradestramento. Quando ele foi descoberto, né, no Rio Grande do Sul pela Lilian, pelo Regimento de Cavalaria de Guarda, ele foi convidado a fazer o adestramento, ter que adaptar toda aquela cultura gaúcha que ele tinha com os cavalos crioulos para uma outra modalidade que era uma realidade diferente da dele. Nunca tinha montado numa sela, nunca tinha montado num cavalo para adestramento. Primeiro dia que eu montei, até que era o comandante na época que deu um total apoio, era o Coronel Pinguelli lá, eu montei com a nossa sela gaúcha, com pelego, com tudo. Eles, não, monta assim mesmo, vamos ver. Eu nunca tinha montado com as duas mãos e ali eles, não, tem talento, tem futuro, vamos tentar ir adiante. Aí a partir dali eu comecei junto com o apoio de Jaguarão, do 12XMEC e do 3º FCG, que fica em Porto Alegre. Aí treinava com a dona Lilian, isso era no mês eu ia semana sim, semana não, sozinho, de carro, viajando, treinando em Porto Alegre, para seguir nas competições internacionais do paradestramento. Então ele foi o pioneiro em iniciar todo esse processo, esse projeto que a gente ainda tem, um projeto que está em andamento, né? Eu nem conhecia o paradestramento direito, nem conhecia as provas direito, e estar aqui hoje com certeza é um sonho. Como é que surge o convite de vir para cá e dessa possibilidade toda? A primeira competição internacional foi em São Paulo. Aí a gente foi lá, que eu fui com a dona Lili, já foi eu nunca tinha entrado oficialmente num picadeiro, eu nem sabia como é que era a prova. Decorei as reprises que a gente chama, que é o que a gente tinha que fazer. E a primeira foi uma internacional. E por incrível que pareça, na primeira, com um monte de cavaleiros experientes, a maior nota da competição foi a minha, na minha estreia. Então aquilo foi emocionante pra gente, eles falaram a porcentagem, todo mundo gritando e batendo palma depois, e eu digo, tá, e aí, foi bom ou não foi bom? Porque eu não entendia muito. Eles, não, foi muito bom. E aí eu olhei, vi a qualidade dos nossos cavalos, vi a qualidade deles, vi o restante do pessoal. Aí eu conversei com o Marcelo, que é o vice-presidente da CBF, falei, Marcelo, eu acho que a gente tem condições de chegar um pouquinho mais longe. De repente trazer o Ítalo para aqui para o Rio de Janeiro, para ele ficar um pouco mais eixado, a gente tentar cavalos melhores que possam servir para essa modalidade. E aí conversei na Comissão de Esportes do Exército e o pessoal falou, não, vamos tocar abraçou o projeto, né? Não só a Comissão de Esportes do Exército, nós temos um apoio muito grande da Remonta Veterinária, que é o nosso comando logístico que fica lá em Brasília. Tem um pessoal que é responsável pela parte de remonta e veterinária, nossos cavalos que são produzidos lá em São Borja, no Rio Grande do Sul. E o pessoal tem feito um esforço muito grande de proporcionar para a gente, né, uma melhoria desses cavalos e fazer esses cavalos chegarem para o paradestramento. Não precisa ser muito grande o círculo. Passou pela linha do meio, mudança de inflexão. Isso, cuidado para não levantar muito a mão, só para ela não ter essa reação. Isso, mantém no 8 com todo o picadeiro, depois a gente vai fechando um pouquinho mais para exigir mais dela. Mantém o pli para a esquerda, baixou a mão, mudou a inflexão. Isso, procura deixar ela sempre ajustada no círculo, tá? De forma que ela não caia na espádua para dentro do círculo e nem tente sair do círculo. Então a rédea de fora é muito importante nesse momento aí. Muito bom. Você imagina uma pessoa que tem que segurar uma alça para se equilibrar. Eu me agarro, eu tenho que estar com a força ali,
porque num trote, senão eu caio. Tem que usar o chicote, ainda tem que segurar a rédea e o cavalo tem que entender tudo isso. Se por um lado tu perde a força das pernas, tu ativa outras possibilidades neuronais, né? Porque essa questão que tu tem que segurar as duas rédeas e ao mesmo tempo administrar os chicotes para dar as ajudas que ela precisa, parece uma coisa assim dificílima. Eu confesso, um dos maiores desafios é isso aqui para mim do adestramento, porque eu não tenho equilíbrio, não tem nada que me sustente na sela, é uma alça que eu me agarro, eu tenho que estar com a força ali, porque num trote, senão eu caio, se eu não estiver agarrado. Só que ao mesmo tempo são duas rédeas na mão e um chicote, são dois chicotes, e além que eu tenho que estar dando comando, eu tenho que estar tocando com o chicote como se fosse a perna e tenho que estar agarrado. Então imagina isso tudo. E aí, ó, vai dedilhando e meia parada, dedilhando e meia parada para ela não afundar. Para ela manter aqui, ó, sustentar a atitude. Dedilhar é para ele descontrair um pouquinho mais o maxilar dela, né? Então, para a gente não puxar, a égua ela tem que estar sempre mascando ali o bridão, tal, para ela estar descontraída, ajuda um pouquinho nessa descontração do cavalo como um todo, né? Isso. Arredonda ela um pouquinho mais. Então, no para-adestramento, existe uma classificação funcional que é realizado por um fisioterapeuta ou um médico, né? Nessa classificação funcional, eles tentam incluir esse para-atleta dentro de classificações para que eles concorram em igualdade de condições, né? E dentro do grau ainda existem os perfis. Esse perfil do Ítano, por exemplo, ele é cadeirante. O que o médico e o fisioterapeuta vão ver, o que ele pode utilizar de ajudas, né? Nossas ajudas naturais são as pernas, o assento, as mãos. Pô, ele não tem ação de perna. O que ele pode usar para compensar isso? São ajudas compensatórias. Então o Ítano, especificamente, ele pode usar 2 chicotes, né? Que vão servir para impulsionar o cavalo a andar. E aí é toda uma adaptação que a gente tem que fazer para o cavalo aceitar o chicote como impulsão, entender que aquilo passa a ser as pernas do Ítano. Por ele não ter um controle de tronco, ele pode usar uma alça fixa, que é onde ele segura. Então, é uma dificuldade, eu gosto de falar, porque todo dia eu aprendo com eles. Acho que eu aprendo mais do que eles comigo. E isso, prepara, passo. Deixa ela andar um pouquinho, trote, círculo à direita. Não muito grande, tá? Só para a gente ter um pouquinho mais de controle em curvatura. Isso. Já está começando a vir um pouquinho mais para sua mão. Prepara, corpo e passo. Vai. Usa bastante a voz, assovia na hora do passo que ela toma o passo. No adestramento clássico, a gente não pode usar a voz, mas no para-adestramento é uma outra ajuda que a gente pode ter. E ela respeita bem isso, tanto para o trote quanto para o passo. A história do Ítano é o que a gente pode entender como uma história de superação, né? A partir de um acidente de carro, fica impossibilitado de andar. A tua vida muda completamente. O que tu fazia antes? Como é que aconteceu o acidente? Sou sargento do Exército. Eu moro em Arroio Grande, Rio Grande do Sul. Servi em Jaguarão, 12 RCMEC, ficava 40, 45 quilômetros. Retornando para casa, sofri esse acidente automobilístico. Aí, 2012, um jovem de 19, 20 anos. Como eu falo sempre, da época, para minha idade, no auge da minha carreira, sempre gostei da parte de atletismo, sempre fui um cara ligado ao esporte. Muito ativo? Muito ativo, muito ativo. Então, uma cidade pequena, do interior, 20 mil habitantes, já cursando uma faculdade, estudando para ingressar numa carreira militar. Então, eu estava no auge da minha carreira, no auge da minha vida, e sofrer acidente com certeza foi um baque gigante, foi um baque muito grande. Então, fraturei T8, T9, comprimiu a minha medula, aonde não passou mais
não tive mais o movimento das pernas. Quando que tu soube que tu não poderia andar mais e como foi essa informação para ti? Eu saí da UTI, fui pro quarto. Até então eu não sabia de nada, nem meus familiares. Os médicos estavam lá fazendo exame, fazendo tudo que é para ver como é que suportaria essa compressão na medula. Aí eu me lembro, tava meus pais, todo mundo, a família reunida no quarto, na minha volta, eu na cama. E aí chegou o médico, ó, quero conversar com vocês, contar como é que o Ítano tá, vou abrir o jogo para vocês. Olha, a pancada dele comprimiu a medula e a impossibilidade dele não andar é muito grande. Eles vão ter que adquirir uma cadeira que vai ser, acho que a nova vida dele vai ser em cima de uma cadeira de rodas. Foi um baque, confesso que foi grande, mas a hora que eu olhei no olho de cada um dos meus familiares, do meu pai, eu vi que eles se abalaram. O mundo deles ali caiu. Um momento muito difícil, né? Isso marca, a gente é difícil esquecer isso aí. Porque para mim é difícil até hoje. Mas a gente tem que sempre pensar para frente, né? Fechei os olhos e disse, alguém vai ser forte nisso aí. Alguém nisso aí. E eu vi que meus pais não estavam conseguindo ser forte. Eu digo, quem vai ser forte vai ser eu mesmo. Eu vou mostrar para eles que eu vou sair por cima, eu vou conseguir e eu vou ser forte. E a gente vai vencer junto essa batalha, essa luta. Então a pessoa forte vai ser eu. Ele, eu acho que se preocupava com nós, mas nós se preocupava mais com ele, por segurar, né? Ele não passava aquilo ali para ele, ele sempre foi firme, sempre foi naquilo ali. Ele deu muita força para nós, em vez da gente dar força para ele, ele deu muita força para nós também. Ele sempre soube lidar com essa situação. Eu nunca vi ele de cabeça baixa, nunca vi ele chorando, nada. Isso aí foi um divisor de águas na minha vida, aonde eu parei de pensar o que eu não poderia mais fazer. Eu sabia, não vai andar, eu não vou poder mais andar mais. Teve mudanças na nossa vida, mas a gente foi se adaptando e hoje a gente vive normal. Então foi esse divisor, eu parei de ficar pensando no que eu não podia e comecei a enxergar só nas coisas que eu podia e tinha possibilidade de fazer. Agora, Ítano, mantém aqui no círculo à direita. Isso. Pode fechar um pouquinho o círculo, indica com a mão direita e traz ela com a mão de fora, com a rédea de fora. Isso. E vamos colocar ela com a garupa um pouquinho para fora, para forçar um pouquinho mais esse posterior direito. Isso, a gente vai arredondando ela um pouquinho melhor. Não precisa exigir tanto. Como ela está na tua mão? Tá? O Ítano, ele tem uma sensibilidade muito grande e eles formaram um conjunto muito interessante. E para mim eu jogo sempre nisso, né? Lógico que a gente tem milhões de cavalos melhores que ela, mas eu jogo na regularidade, sabe? Eu acho que formaram um conjunto, aquela ideia do centauro, né? A história do centauro. Um só. E eu acho que formou esse binômio ali e ele hoje consegue conversar com a Nicarágua, muitas vezes é na voz com que ele faz um determinado movimento. Essa sintonia está muito grande. É uma conexão surreal, assim, como ela sabe quando sou eu que estou montando. No que eu boto o olho nela, eu sei como é que ela tá, como é que ela não tá, se ela dormiu bem de noite, se ela não dormiu, é uma coisa que se forma, é surreal, essa conexão que a gente tem. Tá na hora do almoço e Paulo não atrasa. Nicarágua acompanha a movimentação do cavalariço sem piscar, só mexe as orelhas. Nicarágua é um animal já experiente, já tem em torno de 17 anos. Isso faz com que muito da parte metabólica dela seja afetada. Então a gente precisa agora dar um produto de extrema qualidade. Então, pensando no bem-estar dela, pensando na qualidade dela como atleta, hoje a gente está pensando na nutrição, ela está sendo nutrida tudo balanceado. Uma das características que a gente precisa se preocupar com animais dessa idade é a questão da perda da musculatura, que é natural para animais mais idosos. Então, a quantidade de proteína é importante, mas muito mais que a quantidade de proteína
é o nível de aminoácidos que ela entrega. Então é importante a gente avaliar a quantidade de lisina, de metionina, de treonina, no caso dos animais idosos, a glutamina, a taurina, que também faz parte da parte muscular, a recuperação muscular, e a questão do amido, que já não faz tão necessário nesse momento, que é utilizado como fonte de energia, de glicogênio muscular para animais de explosão, no caso dela, não se faz tão necessário. Então, a redução do amido vai reduzir a inflamação desse intestino e dar muito mais saúde, bem-estar e equilíbrio para a nutrição desse animal. Naquela época não tinha tanta rede social, né? Então a gente perdia a conexão com alguns amigos. Uma queda do cavalo deixou por um ano o Ricardo acamado. E o diagnóstico inicialmente é de que tu não voltaria a andar. É isso mesmo, Ricardo? Exatamente, né? Eu fraturei a T11 e nisso eu tive várias lesões na medula, fazendo com que a minha perna não correspondesse mais aos comandos que precisava para andar. Ele já montava a cavalo aqui também, já tinha feito o curso de equitação aqui na escola e o acidente dele foi a cavalo, na academia militar. Passou um período com grandes dificuldades. Mas tu sempre fostes uma pessoa de muita fé, né? Realmente. E aí o teu corpo foi te surpreendendo? Foi assim, a cada período foi melhorando, né? Começou com os movimentos dos dedos dos pés. Passado um ano, o Ricardo percebe que o dedão do pé movimenta. Foi uma festa. Foi uma festa, né? A gente não dá valor aos detalhes, né? A gente anda normal, a gente vai e não percebe, né? Mas para quem não tem um movimento da perna, ver um dedão do pé mexer é maravilhoso, né? Era uma esperança. É uma esperança, uma esperança. Bom, a partir daí tu começa a te recuperar, tu já competia, já era uma pessoa do cavalo, competia no exército, no hipismo, né, em salto. No salto. Começas a fazer ecoterapia e aí tu é informado do que está começando esse movimento para adestramento, que o Ítano estava se aventurando nessa modalidade? Teve um período entre a ecoterapia e a parte de esporte propriamente dita, né? Eu fiquei um tempo afastado e aí em 2023 que eu tomei conhecimento desse movimento do paradesporto e aí fui convidado para compor a equipe do Exército nessa modalidade. Conseguiu fazer a classificação funcional dele e desde então ele começou a fazer parte da equipe. E aí quando a gente veio para o Rio de Janeiro treinar, né, eu selecionei alguns cavalos, a gente tem que fazer uma adaptação no cavalo para a realidade de cada um, né? E aí nós fechamos essa equipe, hoje são os 2 militares, mas nós temos a intenção de proporcionar, né, tudo isso que a gente está proporcionando para os 2, para mais pessoas, para mais militares. Quando tu conseguiu voltar a montar, o que representou isso para ti, Ricardo? Uma mudança de vida, né? Uma mudança de vida. Porque a gente fica muito estagnado naquele mundo ali, acha que não tem mais perspectiva. E o cavalo mostrou que não foi um ponto final, é uma vírgula. E a gente vai conseguir superar isso juntos, né? Existe um projeto dentro do Exército, tem um órgão em Brasília do Exército, né, que é voltado para assistência social. A gente está com uma palestra prevista para outubro, até para difundir todo esse trabalho e de repente tem alguém aí que está em casa que de repente vai acender uma luz e querer voltar a montar cavalo ou iniciar a montar cavalo. Ítano e Nicarágua se preparam para a última seletiva na Europa para o Mundial em Aachen, na modalidade de para-adestramento. Um momento muito especial na tua vida como competidor, né, Ítano? É um momento único, emocionante. Estou vivendo um sonho hoje. Eu estou indo representar o Brasil, estou indo para a Europa. Para mim é como um sentimento de missão cumprida. Um cavalo saindo daqui, indo para a Europa, competir na Itália.
competir, se Deus quiser, na Alemanha, na maior competição do mundo, em Aachen, que é o berço do cavalo. É um sonho. E o sargento Ricardo, que também chegou a pensar que não voltaria a montar, participa da seletiva para o Mundial na Alemanha. O amor ao cavalo, estar perto, se sentir conectado com ele, fez com que eu desejasse estar de volta nessa prática esportiva. Então, como é que foi esse processo, né? A Confederação Brasileira de Hipismo, ela levanta alguns critérios para poder selecionar esses atletas, os para-atletas, para irem para o Mundial. Quer dizer, a peneira continua? Continua, ainda temos mais um processo, então a gente vai ter um outro parâmetro, acho que vai dar uma noção melhor para o chefe de equipe poder tomar essa decisão. Um sonho que eu estou vivendo esse sonho, está se olha tornando que realidade. orgulho para os brasileiros, né, para representar o país. Vamos levar a bandeira do Brasil para a Europa, se Deus quiser, e vamos representar bem. Já estamos pensando lá na frente agora, tem Los Angeles, que a gente também quer tentar uma vaga, então tem muita gente envolvida nisso aí. O episódio de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Não esquece de deixar um comentário, dar like e se inscrever no canal, é super importante para a gente. Até o nosso próximo encontro! Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.